Olá amigos, como é que vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas, das adversidades. Estou aqui num parque perto de casa para falar a respeito deste tabaquinho Navigator da GL Peace, do famoso tio Gregory Peace. É um tabaco bastante interessante. Vocês vão ver aí o sino o sino da igreja. Estou aqui bem perto da igreja. Mas é um tabaquinho bem interessante, da linha da série Old London. Essa lata eu comprei no dia 30, não, ela foi fabricada, né, no dia 30 de abril de 2019. Eu comprei na época que minha irmã ainda morava nos Estados Unidos, então pedi para entregar lá na casa dela, ficou na casa dela durante um bom tempo até ela poder me entregar, com essa linda arte de capa aí, não é? De latinha. A rosa dos mares, ou rosa dos ventos. Eu tenho um apego muito grande com coisas relacionadas ao mar, eu tenho um fascínio muito grande pelo mar. Eu acho que o pessoal que já segue meu canal há algum tempo já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes. E sou apaixonado por tudo que é relacionado ao mar. E esse tabaco, desde que eu vi ele pela primeira vez, sempre me chamou a atenção, né? Inclusive o cachimbo que eu estou fumando esse tabaco é um Fauen, um cachimbo da marca alemã, né, Fauen, e tem um veleiro, que é uma das coisas que eu sou extremamente apaixonado também. Um veleiro, inclusive recentemente até tatuei um veleiro no braço. Eu vou ver se eu mostro pra vocês aí uma fotinha depois. Mas eu sou apaixonado por veleiros, por tudo que é relacionado ao mar. Eu não podia deixar esse tabaco
sem estar na minha lista, sem estar no meu interesse, né? E falando um pouco mais a respeito deste tabaco, né? Ele tem uma descrição que diz: por séculos os homens do mar têm conhecido o sabor ou o prazer das mais ricas Virgínias, dos mais ricos tabacos de Virgínias, prensados e envelhecidos com um pouco de rum, um drop of rum, ou seja, uma pequena quantidadezinha de rum. A adição de ricos Dark Fire Kentucky, a adição de folhas do Dark Fire Kentucky traz uma nova dimensão pro sabor e pro aroma dessa combinação timeless combination, ou seja, uma combinação sem... Estou fazendo uma tradução direta aqui na hora. Uma combinação sem tempo, né, para determiná-la, ou seja, uma combinação que ultrapassa os séculos. Depois ele fala uma coisa muito referente a navegação, que é chart your course for a new world of enjoyment. Light a bowl and set the sail with the navigator. Ou seja, prepare o seu curso para um novo mundo de prazer, acenda um fornilho e solte as velas junto com o navigator. Então é um tabaco pensado assim, né? Ou seja, pelo menos tem uma imaginação, uma inspiração poética por trás dele, de ser um tabaco navy, né? Ou seja, um tabaco mais assim pensado nos marinheiros e pensado na tradição, né? Daquele que os homens do mar, ou seja, dos marinheiros, costumavam fumar, né? Sabe-se que os marinheiros fumavam muito Virgínia, principalmente no início ali do século XVI e XVII, né? Nos clay pipes e enfim, se fumava muito Virgínia. A Virgínia, né, era transportada das Américas para a Europa em barris. E para se ter um tratamento melhor às Virgínias e até uma preservação maior, às vezes se adicionava rum. Eu não sei se era uma prática recorrente ou se era uma coisa que acontecia só às vezes, mas eu sei que isso realmente existia, né? Se adicionava um pouco de rum, né, banhava um pouco ali aquelas Virgínias em rum para ter uma preservação maior, para elas conseguirem resistir melhor à viagem, né? Assim como depois começou a se fazer o tabaco em corda, né? E a prensar o tabaco ao longo dos anos para transporte, isso também era uma técnica de conservação e de transporte. Só que isso adiciona muito ao tabaco, deixa um tabaco com uma dimensão muito, muito interessante, esse toquezinho de rum, né? E esse tabaco, ele diz que é um Virginia com Kentucky, ou seja, Dark Fire Kentucky, que é uma folha de Burley muito especial, que é plantada no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, que passa por um tratamento, né, por um processo de cura muito específico, semelhante à lataquia, mas, claro, dadas suas devidas proporções diferentes, mas semelhante à lataquia, e que deixa o tabaco levemente defumado, mas deixa o tabaco com uma coisa assim mais de... não diria churrasco, mas eu diria uma coisa mais, assim, de fumaça, de madeira, porque ele é tratado com fumaça, né, das madeiras, ou seja, eles são colocados em galpões, solta bem aqui na minha frente, mas ele é colocado em galpões, e depois você coloca algumas madeiras, essas madeiras são queimadas, e a fumaça dessa madeira faz com que se trate esse tabaco, né, muito semelhante à lataquia. E, bem, esse tabaco é um tabaco que normalmente tem uma concentração de nicotina muito grande. É um Burley, né? Mas o próprio Burley já tem uma concentração maior de nicotina, mas por esse trabalho em si que é feito, essa cura que é feita, ele acaba concentrando um pouco mais. Mas ele tem mesmo um sabor muito interessante, muito único. Eu, por exemplo, costumo gostar mais do Kentucky, do Dark Fire Kentucky, do que do lataquia, propriamente dito. Porque o lataquia, pra mim, nem sempre me agrada, assim, eu não sou um grande fã das misturas com lataquia, apesar de às vezes ser para mim indispensável fumar uma mistura inglesa. Mas então, esse tabaco é basicamente isso, Virgínias, rum, né, e Kentucky, Dark Fire Kentucky, deve ficar. Mas aí você vai pensar, então é um tabaco aromático, que tem rum e tal. Não é um tabaco aromático, é um tabaco neutro, um tabaco natural.
mas que tem assim um sabor muito interessante. Quando você abre a lata, eu lembro que quando eu abri a lata eu levei um susto. São os tabacos mais aromáticos, os tabacos não aromatizados, mais aromáticos que os tabacos não aromáticos, mais aromatizados, não aroma, me confundi agora, os tabacos não aromatizados, mais aromático, ou seja, com mais aroma que eu já pude assim sentir, sabe? Ele tem um aroma de frutos escuros, algo de ameixa, de frutas secas, sabe, uva passa, algo assim. Mas ele tem também um dulçor muito presente. Ele tem uma coisa que remete ao rum, claro, mas não é assim definitivo, sabe? Não é muito marcante não, mas tem uma coisa, se você respirar fundo, você vai sentir uma coisa de rum, assim, mas ele tem muito uma coisa de fermento, ele tem uma coisa de feno, uma leve coisa de feno e de grama também, que é presente e que você pode perceber. Mas é isso, é muito, muito interessante esse tabaco, o aroma frio dele. E depois de queimado não se muda tanto, assim, tem assim, uma leve diferença, mas não é uma diferença gritante, porque alguns tabacos eles têm um aroma incrível a frio, mas quando você queima fica horrível, né? Esse não, esse permanece um aroma bem interessante mesmo após queimado, ou seja, ele tem um rum note que eu poderia dizer assim até interessante, até eu não diria agradável, assim, talvez agradável para quem é fumador, para quem é fumante, mas para os não fumantes pode ser até assim intolerável, sabe? Não seria uma coisa intolerável, uma coisa assim muito horrível de se fumar, não, de se estar presente, né, no espaço em que se está fumando esse tabaco. Mas então, falando mais a respeito do tabaco em si, né, é isso, Virgínia e Kentucky. A porcentagem eu não sei exata, mas eu confesso que eu estava esperando uma coisa mais com mais Kentucky. Estava esperando uma coisa com maior porcentagem de Kentucky e eu não encontrei muito pouco Kentucky. Realmente, o protagonista desse tabaco é o Virginia. O Kentucky está lá, você vai notar o Kentucky, obviamente, mas ele tá ali mais como um tempero, né? Realmente não chega a ser um protagonista do tabaco, né, da mistura. Ele está mais ali como um tempero para os Virginias, o que dá um contraponto muito interessante para os Virginias, porque deixa os Virginias não sei se era aquela coisa de feno, aquela coisa gramínea, mas dá uma coisa mais levemente fermentada, levemente defumada, uma coisa levemente defumada, mas não é muito. E o que se apresenta mais e fica mais presente mesmo é essa coisa mais do fermento, mais a coisa das frutas escuras. O rum nota-se, mas bem pouco. E nível de nicotina, poderia dizer que é de médio a forte. Eu diria médio, não diria assim tão forte, mas para quem tem uma resistência baixa à nicotina pode ser um pouco mais fortezinho, né? Vamos dizer assim. Por isso, inclusive, que eu estou usando esse filtro, que é um filtro da Fowler também. Cachimbo da Fowler, filtro da Fowler. Esse aqui, que dá uma ajudada a saborear mais esse tabaco, saborear melhor esse tabaco. Eu não era um fã de filtros, mas eu tô acabando me tornando um fã de filtro. E fumando cachimbo alemão tem que se usar filtro, né, basicamente, eles são fissurados em filtro. Mas é isso, assim. Esse tabaco, ele me agradou muito. Mas eu não sei se talvez eu esperasse uma coisa diferente dele, do que ele me proporcionou. Mas assim, eu esperava que ele fosse um pouco mais Kentucky. Mas assim, ele é um excelente Virginia, talvez para você que gosta de Virginias, mas está cansado da monotonia de um Straight Virginia, porque os Straight Virginias são monótonos em algum momento, por mais saborosos que sejam. Em algum momento eles vão ter uma certa monotonidade ali, tabaco que não tem uma certa complexidade de uma mistura, de uma
nuances assim, essa é uma boa opção para fugir talvez de um Straight Virginia, mas sem ir muito longe, sem fugir muito, sem continuando com Virginia, com tabaco à base de Virginia, mas com uma certa complexidade, uma certa nuance que pode enriquecer assim, uma fumada mais complexa, uma fumada mais contemplativa assim. Esse tabaco não é tão complexo quanto Quiet Nights, por exemplo, do Gregory Peace, mas também não é um tabaco assim só para fazer fumaça, sabe? É um tabaco que, querendo ou não, vai chamar um pouco sua atenção, sim. Tá? Vai falar para você dar uma olhada para ele em algum momento ou outro, até pela força da nicotina. Mas é um tabaco, para mim, um tabaco que fala muito mais a respeito do Virginia do que do Kentucky. Mas que tem um casamento, tem uma construção excelente da qualidade do Gregory Peace. Eu costumo dizer, os tabacos do Gregory Peace, do Jelly Peace, podem até não te agradar no palato, no sabor, você pode até não gostar do tabaco, mas dificilmente esse tabaco vai te desagradar pela qualidade dele. Dificilmente você vai abrir uma latinha do Jelly Peace e vai falar, nossa, que tabaco de má qualidade, o tabaco foi feito só para se fazer. Não, o tabaco é feito com qualidade, se pensa no tabaco, tem uma teoria por trás, uma imaginação por trás do tabaco, é feito tabaco e ele condiz com que ele se propõe com o nome dele. Às vezes talvez você não vá gostar tanto. Eu particularmente esperava mais esse tabaco. Um quesito pra mim. Pensava que ele ia ser mais o meu tabaco. Ah, chega o meu tabaco. Que tabaco maravilhoso. Eu pensei que eu ia ficar encantado. E a verdade é que eu não fiquei tão encantado assim. Eu gostei. É um tabaco interessante para se ter na rotação. Um tabaco interessante para se ter inclusive na tabacoteca. Mas não é um tabaco surpreendente. Por isso que naquelas minhas notinhas, né, que eu costumo dar, que normalmente é 0, um tabaco ruim mesmo, aquele tabaco que você não consegue nem terminar de fumar. Seria um tabaco regular, não um tabaco só para fazer fumaça, sem grandes entrega ou expectativa. 2, seria um tabaco bom. 3, seria um tabaco muito bom. 4, seria um tabaco excelente. E 5, seria um tabaco perfeito. Atenção, perfeito pra mim. Não necessariamente quer dizer perfeito pra você ou perfeito pra quem quer que seja, né? Inclusive o tabaco que é ruim pra mim pode ser perfeito pra você e o tabaco que é perfeito pra você pode ser ruim pra mim. Esse tabaco, pra mim, a nota dele é 3.5. Um tabaco, claro, pra mim, mais uma vez, entre muito bom e excelente. Não chega a ser um 4, não chega a ser um excelente. Porque, mais uma vez, pra mim, o que eu esperava desse tabaco, pensei que ele tivesse uma complexidade de sabor um pouco maior e em que eu poderia perceber mais o Kentucky. E poderia perceber mais, ter uma fumada com essa pequena troca entre Virginia e Kentucky fosse mais realçada, né? Mas é isso, um tabaco muito, muito bom. Um tabaco que vale a pena fumar, vale a pena experimentar e ter na adega, ter na rotação talvez. Como eu falei, eu acho que é uma excelente opção para quem gosta de Virginias e quer uma coisa mais, como eu posso dizer, né? Um pouco mais complexa, né, do que um Straight Virginia propriamente dito. Então é isso, amigos. Eu vou deixar agora vocês com algumas fotos e talvez um vídeo, não sei se o vídeo vai dar para colocar, mas talvez um videozinho do navio da República Portuguesa, né, o NRP Sagres III, que é um navio muito interessante, um veleiro, claro, não podia deixar de ser, gigantesco, de 3 mastros, com dezenas de velas. Agora não me fugiu o comprimento dele, a largura.
e a altura do casco. Eu devia ter anotado, mas enfim. É um navio muito bonito, um navio que tem a carranca de Dom Henrique, o patrono, né? Inclusive das descobertas portuguesas e tudo. À frente. É um navio muito bonito, um navio que assim, espanta pela beleza e pela delicadeza dos detalhes, né? E isso porque eu não vi ele com toda a vela, né? Com as velas soltas. Eu só vi ele mesmo ancorado com as velas presas, porque houve uma semana da Marinha Portuguesa aqui no porto, então vieram, acho que foi em maio isso, durante uns 15 dias os navios ficaram ancorados aqui no Rio Douro, de frente para a Ribeira do Porto mesmo, e a gente pôde visitar esses navios. E teve todo um evento da Semana da Marinha Portuguesa aqui no Porto, que foi muito interessante. Eu praticamente não pude ir, não pude ver porque eu estava trabalhando, como quase sempre, mas eu consegui um dia dar uma fugidinha do meu trabalho para ir lá ver o Sagres e entrar no Sagres, porque é uma coisa única na vida, e como eu sou apaixonado por veleiros, eu não pude deixar essa oportunidade passar, né? E falando um pouco do Sagres, para quem não sabe, né, é um navio que orgulha a Marinha Portuguesa. É um navio escola, um navio onde os cadetes têm formação. É um navio embaixada, ele não tem mais uma função bélica, uma função militar, mais, né? É um navio diplomático e de embaixada, assim, posso dizer mais ou menos assim, né? Mas é um navio muito interessante, ele tem uma história muito interessante, porque esse navio foi feito pelos alemães na época do regime nazista, e foi lançado em 1937, se não me engano. Depois foi conquistado pelos aliados em 1945 e passou para a Marinha do Brasil, se não me engano. E foi da Marinha do Brasil até 1962, quando a Marinha do Brasil vendeu o navio a um preço bem razoável à Marinha Portuguesa. Hoje, inclusive, o Brasil tem um navio bastante semelhante ao Sagres, que é o Cisne Branco. Mas o navio tem uma história muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada e ver mais sobre a história dele, porque é um navio muito bonito e muito imponente e que chama bastante atenção. Mas é isso, amigos, acho que o parque que eu tô aqui vai fechar em breve. Tenho que me ir. Mas é isso, um forte abraço, permaneço em paz e bem. Se possível, experimente esse tabaco. E é isso. Fiquem bem. Um abração. Tchau, tchau.
us any harm. Well, a drop of Nelson's blood